Há uns anos atrás, quando a gente ouviu dizer do tal do Viagra, que ajudaria tantos homens, gente, foi uma história, uma balbúrdia, tanta gente querendo saber como funcionava, efeitos colaterais. Depois de uns anos, a gente viu quanto que muitos homens se beneficiaram, né, com essa invenção. Só que agora surge a pílula rosa. Que pílula é essa? Hoje, a doutora Eliana Pellini está com a gente para a gente falar sobre isso. Seja muito bem-vindo. Obrigado a você e principalmente de falar de um assunto que nos próximos 5, 6 anos será motivo de discussão em todos os locais onde mulheres tentarão buscar desejos sexuais perdidos, né? Então, agora, eu comecei até dizendo da época em que a pílula azul, que o Viagra surgiu, que ficou sempre uma história do que era, quem podia fazer uso. Com a pílula rosa, você acha que vai ser mais ou menos parecido nesse nesse sentido? Então, na verdade, sentido? o Viagra foi lançado em 1998, inicialmente com o objetivo de recuperar ereções em homens normais, mas se viu também que ele era útil para recuperar ereções em homens diabéticos, em homens hipertensos. Então se tornou um medicamento de ajuda muito importante para a ereção masculina. Se você pensar nas falhas sexuais humanas, principalmente dos homens, a ereção é a principal e a ejaculação precoce é a secundária. Com o objetivo de você melhorar a ereção, com o Viagra e outros produtos, você também imediatamente controlou a ejaculação precoce e usando produtos diferentes. Para a ejaculação precoce, você usa antidepressivos e para ereção, você usa um produto local, de uso oral, que aumenta a circulação de óxido nítrico e dilata o pênis. Então, na sexualidade masculina, as coisas se resolveram rapidamente em 10 anos. Mas nunca houve, do lado feminino, uma autorização pelo grupo de estudo americano da liberação de um produto que melhorasse o desejo sexual feminino. Mas assim como a gente viu que o Viagra ajudou tantos homens, você acha que a pílula rosa vem para ajudar também na mesma proporção muitas mulheres? Esse é um conceito que nós não sabemos ainda se será útil. Na verdade, é uma grande revolução, porque é a primeira vez que se autoriza um produto liberado para desejo mulheres, feminino. Né? E como que essa pílula rosa vai agir na vida dessa mulher? Então, diferente do Viagra ou de outros produtos que agem na circulação genital, a pílula rosa, ela trabalha principalmente como um liberador e modulador de sistema nervoso central. Você imagine que as mulheres, 90% delas, não pensam em sexo durante o dia, elas são chamadas neutras. E esse grupo tem na parte frontal um grande controle da sua vida, que horário que a criança vai para a escola, que horário que ela trabalha, que horário que o marido volta, que horário que a mãe precisa dela. Esse controle diário faz com que elas não pensem em sexo. O que o pílula rosa vai fazer é tirar esse controle diário, fazer com que ela fique mais livre, mais flexível, e possa pensar em sexo mais vezes. Mas ele vai estimular essa mulher também, já que ela vai ser mais livre nesse sentido, de ter uma agenda tão metódica? O trabalho original foi feito com mulheres em média de 35 anos, portanto com ciclo menstrual regular, parceiros fixos e constantes por 4 a 7 anos. E o que ela mostrou? Que mulheres que tinham relações 1,7 relações sexuais por mês passaram a ter 3,7, o que significa que aumentaram 2 relações por mês. Um resultado surpreendente. Só que, infelizmente, os efeitos colaterais são muito evidentes e foram esses efeitos que bloquearam o lançamento já de 5, 6 anos atrás, já que nós conhecemos esse produto chamado flibanserina há mais de 6 anos. Então, que efeitos seriam esses tão terríveis assim? Então, basicamente, os efeitos descritos são queda de pressão, náusea, enjoo, síncope, que significa queda de pressão muito brusca, algumas alterações importantes associadas ao álcool, teoricamente você não pode ingerir álcool com essa medicação, e muito provavelmente, como você vai ter que usar um comprimido por dia durante 4 meses no mínimo, você tem algumas alterações gastrointestinais também. Então tem que ser bem indicado e bem acompanhado. Na verdade, o produto vai ser uma explosão. Porque a necessidade que as mulheres têm de um produto desse é muito grande, né? Subinvestigada. E se esse produto estiver no mercado, muitas mulheres vão comprá-lo mesmo sem receita médica. Mas será interessante ter o apoio no ginecologista para decidir, porque esse produto não serve para promover orgasmo. Sim, sim. Não serve para promover lubrificação. Ele serve apenas para modular o sistema nervoso central para que as mulheres pensem mais em sexo. Bom, temos uns mitos e verdades, como é um assunto tão novo, né? Tem tanta dúvida, você pode mandar suas perguntas também, ó. Com a pílula rosa, o desejo é imediato? Não, na verdade não, né? não. O trabalho original mostrou que você tem que tomar pelo menos 4 meses para começar a perceber benefícios de interesse sexual.
é diferente do Viagra ou do Cialis, que você usa para uma relação dentro de 1 hora. Aqui não, você está tomando esse produto para melhorar o conceito sexual em prazos de 1 mês. O que se estudou até agora são 1 mês de uso para começar a funcionar e 6 meses de uso para estabilizar. Então, não é um desejo imediato, pelo menos os 4 meses aí, né? Vamos ver mais um mito ou verdade? Assim como o estimulante sexual masculino, a pílula rosa age diretamente na circulação sanguínea. Não, nós estávamos discutindo isso até agora, né? Quer dizer, o Cialis, Viagra, vários produtos que liberam óxido nítrico agem na circulação do pênis, que é um órgão que precisa se encher de sangue. Com 50 ml de sangue, ele se endurece e está pronto para uma atividade sexual. No caso da flibanserina, que foi liberada 18 de agosto, foi o dia que ela foi liberada, ela funciona modulando mediadores cerebrais. Então, não age na circulação sanguínea. Mulheres que têm, por exemplo, pouca lubrificação sexual vão continuar tendo. Apesar de, ao iniciar o desejo, você desencadeia uma cadeia de cascatas que vão liberando mais líquido e favorecendo uma resposta orgásmica. Tá. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Pode ser considerado um antidepressivo da libido. Na verdade, vários produtos que nós apresentamos hoje para melhorar a vida sexual, inicialmente eram indicados para controle da depressão. Então, por exemplo, se você comentou o Viagra era um produto que estava sendo estudado para controle da pressão. Indivíduos que tinham pressão muito alta, que não respondiam a outros produtos, estavam testando o produto Viagra para baixar a pressão. E um dos efeitos colaterais foram ereções matutinas e noturnas. Um efeito colateral positivo. Né? Positivo. Quer dizer, do lado feminino, a flibanserina era usada como antidepressivo para chegar num nível de antidepressão de 5ª geração, já que você tinha fluoxetina, paroxetina, escitalopram. E a flibanserina era um mau antidepressivo. Só que as mulheres que usaram durante o estudo, que foi durante 1 ano, referiam visões e imagens sexuais. E é por isso que ele hoje não é mais usado como antidepressivo, mas sim como um modulador do desejo feminino. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? A pílula rosa prolonga o orgasmo. Isso também é falso. É falso. Na verdade, o orgasmo não é um presente da natureza para a mulher. O orgasmo é uma conquista. Então, é evidente que uma mulher que tem mais desejo e que se exponha mais a eventos sexuais terá mais chance de aprender e ter mais orgasmos. Mas uma vez que também a mente dela vai sair dessa rotina tão metódica, Sim. ela também não se entrega mais Na ao ato verdade, sexual o em orgasmo si? feminino, ele depende da confiança. Então, se você está num ambiente inseguro, se você não confia no parceiro, se você não tem intimidade, você está sempre bloqueada, mas bloqueada por um produto diferente, chama noradrenalina. No caso do desejo sexual, quem bloqueia é diferente, é a serotonina e a falta de dopamina. O que a pílula rosa ou flibanserina vai fornecer é abaixar a serotonina, aumentar a dopamina, liberar a capacidade de controle normal da mulher e aí sim talvez o orgasmo apareça. Não há no trabalho original essa informação, assim. Tanto que o fabricante sugere eventos sexuais. Ele não sugere eventos sexuais satisfatórios, ele sugere, aumentou o número de eventos. Mesmo porque isso vai depender de cada mulher, né? E evidente, da sua depende relação, daquele triângulo que nós já falamos, que é então. compromisso, tesão, paixão e principalmente intimidade. Vamos ver mais um? Agora uma pergunta, vamos ver de quem que é? Cristina Giacom, qual o momento certo para utilizar a pílula rosa? Bom, o trabalho original que foi liberado pela FDA americana foi planejado em mulheres por volta de 35 anos com relação fixa e parceiro único há 4 anos. Então esse é o modelo que foi liberado. Nós não sabemos se esse produto funcionará em mulheres na menopausa e também não sabemos se esse produto funcionará em parceiros casuais. Mas por que não funcionaria com uma mulher com mais idade? Porque na mulher com mais idade você tem um equipamento sexual muito prejudicado. Então ela tem mais secura, mais rachaduras e talvez pode ser ela precisasse de um outro apoio. Pode ser que ela aumente o desejo, mas ao expor-se sexualmente ela tenha dor. Então provavelmente nas mulheres menopausadas nós vamos ter que primeiro preparar todo o equipamento para depois poder entrar com um produto desse. Tá bom. Um beijo para você, viu, Cristina? Vamos ver mais uma? Toda mulher pode tomar, independente da idade? Pergunta a Natalina. Então, isso nós estávamos comentando agora. Quer dizer, por enquanto, as normas que estão na bula só sugerem mulheres na faixa dos 35 anos que ainda não estão na menopausa.
Mas é provável que os trabalhos, conforme vão sendo publicados, tragam essa segurança para mulheres também na menopausa, que talvez precisem junto fazer terapia hormonal. Era isso que eu te perguntar, E aí é porque provável... aí já não tem mais aquela secura. E aí você vai ver que, infelizmente, nós estamos medicando demais a função sexual. Quer dizer, em vez de ser uma coisa espontânea, que dependesse simplesmente do envolvimento do casal, cada vez mais nós estamos trabalhando com produtos cujo objetivo é medicar, medicalizar. E isso, infelizmente, os médicos fazem com grande facilidade. Mas as clientes, às vezes, não aceitam isso com tanta singularidade, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender, eu acho, a dosar o grau de importância para cada uma, né? Para mulheres, por exemplo, que usam, e veja como foi interessante, esse produto já existe há 11 anos, nós testamos aqui no Brasil também, eu testei esse produto no meu setor, e os resultados foram ruins. E por isso que o laboratório americano que lançou o produto, que era a Behringer, vendeu esse produto para um laboratório diferente, chamado Sprout. Esse laboratório é dominado e controlado por mulheres, desde as executivas até as funcionárias. E elas fizeram um lançamento do produto muito interessante. Elas fizeram marketing em várias sociedades de feminismo, como as mulheres negras americanas, latino-americanas, o estudo fundamental da saúde feminal feminina, e apresentaram tudo junto numa sessão ao FDA, que a FDA é o Controle de Drogas e Administration americano, e levaram juntos 5 pacientes que contaram o que é viver sem desejo num casamento de 7, 8 anos. E isso sensibilizou muito a plateia, porque tem gente que pensa, bom, não tem desejo, isso é uma coisa normal. Né? Mas nós que lidamos com disfunção sexual, as mulheres sem desejo, com um parceiro que tem desejo, sofrem muito. Mas será que essa mulher não tem desejo porque não quer ter ou porque nunca teve oportunidade? Provavelmente é um fenômeno de desgaste emocional. Da mesma forma que você tem um processo depressivo e você consumiu a sua serotonina, você talvez pelo tempo de relacionamento e talvez pela pouca reprodutividade daquilo que era antes do casamento, você torne-se menos sensível. E a medicação funciona para tornar você mais sensível. O laboratório que produziu e lançou, vendeu para esse, e assim que o laboratório conseguir autorização, dia 18 de agosto, esse novo laboratório chamado Sprout já foi vendido para outro laboratório, porque eles têm impressão de que esse produto vai revolucionar a venda. Eu também acho, viu? Nós que estudamos isso, acreditamos que depois de 4, 5 meses, muitas mulheres se desinteressarão desse produto, porque os resultados não serão uniformes. Depende muito daquilo que a mulher tem como parceiro e como vai se ajustar ao produto. É que para a mulher é mais complexo, aquilo que você sempre diz. Muito mais. Para o homem é simplesmente uma ereção, então para isso precisa de uma quantidade maior de sangue. Para a mulher é uma história Na verdade, a gente hoje maior, né? discute com as clientes, a disfunção sexual masculina é desejo, não. Mas ereção, ereção, ereção. A disfunção sexual feminina é lubrificação, sim, mas desejo, desejo e desejo. Né? Então... Como esse produto mexe com desejo, ele abre uma perspectiva interessante que nunca houve no mundo. Pode ser uma grande oportunidade para muitas mulheres, eu acho. Vamos ver mais uma pergunta? É verdade que a pílula feminina causa muitos efeitos colaterais? Pergunta a Margarete. Então, Margarete, cuidado, porque quando você fala em pílula feminina, o que me arremete é pílula anticoncepcional. Sim, a palavra é a pílula rosa, né? foi lançada em 1960 como anticoncepcional e hoje muitos dos efeitos colaterais que as pílulas originais tinham estão resolvidos. Contracepção hormonal hoje com pílulas é uma ferramenta belíssima. Agora, quando você fala em pílula rosa, os efeitos colaterais são muito evidentes. Então, náusea, enjoo, variação de pressão, tontura, desmaio e mesmo síncope, que é queda abrupta de pressão. Não pode ser usada com álcool. Então, veja que interessante, você está tentando melhorar o desejo, mas você não vai poder estar bebendo junto. Que para muitas mulheres nos dias de hoje, isso é comum, né? Não, e todo relacionamento sexual relacionamento, tem um lance de sedução num jantar, numa bebida ou no oferecimento de um vinho. Ela provavelmente não poderá beber além de uma pequena taça. E o laboratório fez questão de provar que esse produto não interfere na direção ou na condução de veículos motores e principalmente nas mulheres que trabalham em veículos de indústria, tipo transportadoras, elevadores. Então, provavelmente nós vamos ter que testar. E não há dúvida de que a mulher que foi testada nos Estados Unidos, foram 11 mil mulheres, são diferentes das mulheres que nós temos no Brasil. Até a cultura é outra, né? Sim.
Então, isso vai influenciar também. Né? Provavelmente, os grandes pesquisadores desse país, como a doutora Carmita, doutor Gerson Lopes, lá o meu serviço também, provavelmente nós vamos gastar um ano para informar que talvez funcione. O laboratório americano que comprou agora, ele tem um compromisso com a FDA americana de não falar sobre o produto nem em televisão, nem em rádio, nem em internet por 18 meses. Para que não seja um boom de comprar a qualquer sem hora. Informação. Eles querem que os médicos prescrevam por pelo menos um ano e meio e aí sim será comercializado ao nível de propaganda liberada. Né? Porque assim, quando a informação chega... Muito cedo pode levar atrapalha. Um boom desnecessário, né? Porque se a gente tiver um acidente, por exemplo, como tivemos com vacina, com HPV, por exemplo, é muito raro, um caso em 100 mil por ano. Mas aquele marcou tanto que as mulheres resolveram não se vacinar. Evidente, ficaram assustadas. Mas é como se um raio caísse em você. É 1 para 100 mil por ano. Mas para você é 100%. Mas a vacina tem um valor muito útil para a prevenção de HPV. Aqui também. Talvez uma mulher que tem uma síncope apareça logo na internet falando sobre isso. Mas as outras mulheres que se beneficiarão do produto serão vantajosamente favoráveis. Um beijo para você, viu, Margarete? Vamos ver mais uma pergunta. A pílula rosa pode afetar o efeito do anticoncepcional? Pergunta a Thaís. Então, na verdade, a gente tem hoje a proposta de que não. Não? Porque quem afeta anticoncepcionais são medicamentos provavelmente antiepiléticos. Então, antiepiléticos e anticoncepcionais não combinam bem, o efeito cai. Antibióticos e anticoncepcionais, o efeito cai. Mas não há, a gente já tem muita experiência com antidepressivos e efeito da pílula. Portanto, como a flibanserina é um antidepressivo modificado, não vai interferir com os da pílula, desde que você use de acordo com as normas da bula. Um beijo para você, a Thaísa. Vamos ver mais uma? Sam, é verdade que a melhor fase para a mulher administrar esse medicamento é na fase da menopausa? Não, na verdade, o trabalho original foi planejado para mulheres sadias na menacme, né? Quer dizer, o limite médio é 35 anos. Em mulheres na menopausa, a gente não tem essa resposta ainda. Provavelmente melhorará, mas vamos ter que primeiro preparar a vagina, preparar a pele, preparar a lubrificação, porque não adianta você promover desejo numa mulher que ter alteração vai ter dor. Então, provavelmente nós vamos com isso melhorar a reposição hormonal e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de desejo. Muito bem. Beijo, Sam. Vamos ver mais uma? Álvaro Francisco, qual é a reação da mulher depois de tomar? Quer dizer, depois na hora nada, Na hora nada. Depois de meses, né? Na hora provavelmente nada, porque ela tem que começar um comprimido ao dia durante pelo menos um mês. No final de um mês ela pode notar efeitos negativos, náusea, enjoo, desmaios, tonturas e pode começar a perceber pensamentos positivos sobre sexo. Isso é o ponto-chave. Quer dizer, talvez esse pensamento não seja nem dirigido ao parceiro, mas seja dirigido a um evento, a uma coisa que ela viu, que ela leu. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Já que o intuito é fazer com que a mulher quebre algumas regras que ela mesma impõe à sua vida, porque é a gente que impõe a nossa vida, né? Quer dizer, tudo bem, tirar aquelas coisas clássicas que a gente tem horário mesmo, levar o filho para a escola, mas às vezes a gente tem uma vida tão metódica que a gente achou que seria mais fácil organizar. 10 horas eu lavo roupa, 11 horas não sei o quê. Não era mais fácil? Eu digo para, aí sim, atingiria todas as mulheres, até usar esse medicamento quando bem indicado pelo seu médico, mas também fazer em paralelo uma terapia. Então, na verdade, sempre que há disfunções sexuais, a gente trabalha com equipes multidisciplinares. Agora, no caso desse produto, ele talvez ajude a fazer com que essa mulher se desorganize um pouco. Porque a gente não pode ter tudo tão quadradinho na vida, E a gente percebe hoje que a mulher que tem orgasmo ou que tem desejo, ela perdeu a inibição, principalmente da adrenalina. Então, por exemplo, um ambiente estranho, uma situação crítica, uma dúvida com o parceiro, bloqueia o interesse sexual. Não estimula ela como antigamente, na verdade, existe um centro cerebral na mulher chamado amígdala, que foi planejado já 1 milhão de anos atrás, para que ela proteja a relação sexual, porque é um momento muito frágil em que os dois estão expostos a predadores. Então, a mulher sempre está em vigília. Diferente do homem que entra no projeto sexual e, se tiver um terremoto, um tsunami, ele continua transando. A mulher está sempre ligada nesse perfil de onde ela está
porque ela é quem protege o parceiro se ele estiver fragilizado por uma ejaculação, por exemplo. Ou é ela que protege aquele momento em que espera-se que o óvulo seja fecundado. Esse produto não interfere nessa vigília, interfere no processo diário de normatização. Talvez não inibindo a vigília, muitas mulheres não consigam ter orgasmos ou ter desejos, porque continuarão sempre sob esse controle. Então, por isso que eu te perguntei. Da onde eu estou, o que eu estou fazendo. Quanto à terapia, enfim. Porque aí a gente se desbloqueia, né? Você precisa de uma mulher que aprenda que tem que se focar naquele momento no ato sexual. Só naquilo, né? Eu acho. E não ficar antenada em volta de todo o ambiente. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela não consegue se desembaraçar. Não? Não, ela fica fazendo conta. Ah, fazendo conta? Ela é uma executiva. Então ela diz, olha, doutor, quando eu estou transando, tem uma hora que eu me desinteresso e volto a fazer as contas que eu estava fazendo lá no consultório, no escritório. E é evidente que o processo sexual se interrompe. Mas será que isso é porque ela não tem mais interesse no parceiro dela? Na verdade, o universo feminino se relaciona muito bem em relações casuais. Significa uma relação nova com um parceiro novo que vai levá-la para um outro projeto. As relações usuais, ela já conhece como começa, como termina. É como ver um filme que você já viu. Mas e por que não fala isso com o parceiro? Porque talvez ela também faça a mesma coisa com ele, Porque, né? na verdade, o parceiro foi treinado para um desempenho imediato. Os homens fazem mais safadeza, sacanagem do que sexo. Enquanto as mulheres não fazem sexo, fazem romance afetivo. Então, se os dois não tiverem esse comportamento, a mulher não se tornar um pouco libidinosa e o homem não se tornar um pouco mais crescido e entender que essa mulher precisa de apoio, reforço, a relação funcione. Mas é muito difícil no casal brasileiro, principalmente, um diálogo desse tipo. Porque quando a mulher pressiona, o parceiro se afasta achando que ele é inferior. E quando ele pressiona a mulher assume essa angústia dizendo que o problema é dela. Quando, na verdade, às vezes ela tem um parceiro que tem ejaculação precoce e termina muito rapidamente. Ou que está com qualquer problema naquele momento, Sim. né? Enfim, quem não tem? Agora, os homens saem dos seus problemas durante o ato sexual e as mulheres entram no seu problema no ato sexual. Tanto que se diz claramente, após o orgasmo, os homens entram na caixa do nada. Da caixa vazia. Né? Então, você gostou? Aham. Vamos sair amanhã? Quer uma água? Quer um Você suco? me ama? Aham. Diferente das mulheres que entram na caixa do tudo após o orgasmo, né? Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, precisamos pintar essa casa e nós vamos viajar essa semana. Você acabou de transar e a mulher fala, vamos pintar essa casa, esse teto está descascando. Mas é por causa disso, porque até aquele momento aquela casa não tinha tanto interesse, mas se ela teve um orgasmo, passa a ser feito um ninho novamente. E é essa construção de um novo lar é que faz ela se interessar. Gente, nada nessa vida é para todo mundo. Então, quer dizer, nem todas as mulheres pensam assim, como nem todos os homens também pensam da forma. A gente também tem que saber individualizar. Mas as mulheres que têm orgasmo, em vez de liberar e relaxar e descansar, não, elas começam a questionar. Sabe, será que meu relacionamento está bom? Será que meu filho na escola está bom? Coisa doida, né? É a caixa do tudo. Sabe, elas pensam em tudo. E às vezes atrapalham, porque às vezes é a primeira relação que ela está tendo com o namorado. E ela já pensa assim, esse homem é incrível, vou fazer 5 filhos com ele e vou casar com ele daqui a uma semana. E o homem está pensando em nada. Em nada. Vamos ver mais uma? Um beijo para você, viu, Álvaro? Ana Ferraz, a pílula rosa pode ser ingerida com frequência? Na verdade, vai ser tomada todo dia, de preferência à noite, sem bebida alcoólica, bastante hidratação. E há alguns trabalhos feitos na Itália mostrando que se você usar, por exemplo, Pinus pinaster, que é um pinheiro marítimo, que nós usamos aqui no Brasil como anti-inflamatório e antivenoso, ele melhora a circulação periférica vaginal. Então, estimula a circulação? Então, o grupo italiano trabalha com flubanzerina, o nome é Adil, mais Pinus pinaster. E o grupo americano, no produto original, só trabalha com flubanzerina. Uma ataca por duas frentes, né? Pode ser ingerida com que frequência? Todo dia. O trabalho original é por 6 meses. Tá. Um beijo, Ana. Vamos ver mais uma? Fabiola. Por que a pílula demorou tanto tempo para ser liberada? Ela é realmente segura? Então, na verdade, se você observar as sociedades de controle da saúde feminina e masculina, a principal é a EMEA na Europa e o FDA americano, eles sempre pesam benefícios e riscos.
E as drogas são liberadas quando os benefícios são superiores ao risco. Daí que se precisa de tantos testes, né? Os primeiros testes com flubanzerinas foram em 2001. Eles mostravam que uma mulher que tinha uma relação por mês passava a ter 2. Que aumentava 50%. Que era 100%. Mas, infelizmente, ela tinha náuseas, efeitos colaterais importantes. E eles acharam que não valeria a pena o lançamento. Mas veja que o Viagra, por exemplo, que foi lançado rapidamente, ele também promove enxaqueca, dor de cabeça, turvação de visão. Homens, E para os homens sempre foi liberado. Mas aí depende daquele custo-benefício. O que a gente acredita hoje é que a FDA, a EMEA, tem personalidades masculinas. Por exemplo, nessa votação tinham 18 homens e 6 mulheres. E felizmente, e aí o laboratório foi muito inteligente, ele levou as clientes para falar do produto. E isso sensibilizou os juízes. Homens, e dessa vez eles, quer dizer, nós e as mulheres ganhamos por 16 contra 6. E o produto foi liberado dia 18 de junho. Então, não 18 de agosto. Não que traga riscos desse jeito, mas como o doutor Perini falou, tontura, baixa de pressão, enjoo. Não pode. E o mais crítico, interessante, é que você não pode ingerir líquido nesse dia. É, bebida alcoólica, né? Um beijo pra você, viu, Fabiola? Vamos ver mais uma? Cristina, usei testosterona para ajudar na libido, não gostei dos efeitos colaterais. Esta pílula rosa é semelhante à testosterona tanto nos prós quanto nos contras? Não, são produtos completamente diferentes. A testosterona é um estimulante de libido masculino e feminino, de preferência para ser usado em mulheres pós-menopausa. Ele tem que ser usado por via gel, aplicado na perna, na coxa. Não deve ser usado por implantes, nem comprimidos, nem adesivos, porque infelizmente ainda não há uma experiência no Brasil para esses produtos. E ela funciona aumentando o desejo de forma... a testosterona é um pouco promíscua. Ela aumenta o desejo sexual para qualquer lado. Então, por exemplo, para mulheres que têm um parceiro que ela já não tem tanta admiração... Ela vira para o lado e vai para o outro. Ela pode mudar o relacionamento, separar, e a testosterona tem esse inconveniente. Além... É meio lado masculino que dá nessa mulher? A testosterona tem esse efeito. E, infelizmente, pode causar acne, oleosidade, queda do cabelo, tudo característica masculina. A flibanzerina, que é a pílula rosa, não vai para esse lado do hormônio masculino. Então, ele aumenta a libido provavelmente para o seu parceiro, o que é mais seguro. Agora, a testosterona provavelmente vai funcionar melhor em mulheres mais velhas e o que provavelmente vai acontecer? Vamos usar os dois juntos, um para estimular desejo, pílula rosa, e um para melhorar essa característica feminina de adaptação ao sexo com testosterona. Beijo para você, Cris. Vamos ver mais uma? Quanto tempo dura o efeito, Adriana? Então, na verdade, o trabalho original, feito com essas 11 mil mulheres, mostra que o efeito é permanente. Significa, enquanto você estiver usando, você tem o efeito. Se você para, você perde. E o produto não tem valor ainda expresso em dinheiro, quanto custa, mas é provável que se você usar no mínimo 4 meses, você pode ter efeito e deve mantê-lo. Menos de 4 meses, ele não te traz benefício nenhum. Deixa eu te perguntar uma coisa, se de repente essa mulher engravida? Não há risco nenhum, porque hoje, inclusive, nas mulheres que engravidam usando antidepressivos, a gente mantém durante a gravidez para evitar um fenômeno grave chamado depressão pós-parto. Então, hoje, a depressão, por mais que vocês possam achar que no passado era uma frescura, é hoje uma doença grave. Talvez uma doença de maior penetração na sociedade humana. Vocês vêm com artistas, vocês vêm com atletas, vocês vêm com profissionais médicos. Gente com dinheiro, gente sem dinheiro. E essa doença tem que ser tratada porque se você não tiver um bom profissional psiquiátrico, um bom medicamento, você pensa em ideias suicidas, você pensa terrível, em ideias de grande, nefastas e tem que ser tratada. Então a mulher, por exemplo, que está usando antidepressivo para manter a gravidez, vai ter que manter também no pós-parto, que é um momento muito crítico. E se ela engravidou usando flibanzerina, não tem problema nenhum. Só vai trocar o tipo de antidepressivo. Sim. Um beijo para você, viu, Adriana? Vamos ver mais um? Carla Fernandes, faço tratamento hormonal para libido. Posso trocar pela pílula rosa? Seria melhor? Bom, Carla, você tem que ter muito cuidado, porque quando você fala faço tratamento hormonal para libido... Não é bem para libido, né? No nosso país, você tem 3 alternativas. Você tem equipes que trabalham com a orientação do professor Elcimar Coutinho, da Bahia, que desenvolveu implantes. Então, você pode ter mulheres fazendo tratamento para libido usando implantes nas nádegas, com gestrinona, com testosterona,
Mas é de reposição hormonal É ou de só para reposição libido? para libido. Ah, tá. Só Ela pode direcionada estar a libido. usando o hormônio Tá. feminino para reposição hormonal e coloca um implante de testosterona. Ah, tá. Você tem a equipe que não trabalha dessa forma, trabalha principalmente com gel. Então manda preparar gel de testosterona E para passa na aplicar na coxa. Ou então manda preparar gel de testosterona para passar no clitóris. No clitóris? Existe uma proposta interessante, mulheres que a vagina se atrofiou ou se infantilizou, antes de você dar testosterona para aumentar a libido, você tem que melhorar o equipamento. E uma vez que você passa no clitóris, ela muda o fluxo sanguíneo? É como se ele reflorescesse. É como se ele crescesse de novo. É como se os lábios menores que estão infantis voltassem de novo. Então, você pode usar testosterona vaginal para essa finalidade. Agora, não vai trocar por pílula rosa, porque as ações são diferentes. Tá. A testosterona, se for adesivo, gel ou clitoriano, vai ser mantido para manter circulação, manter libido. E a pílula rosa talvez para baixar essa ansiedade do cotidiano e melhorar a resposta sexual. Pode ser associada, sim, né? via cerebral. Um beijo para você, viu, Carla? Boa pergunta. Laura de Souza, a pílula pode ser adquirida sem receita? Então, essa é a grande discussão que nós temos hoje no mercado. Veja que no início as pílulas azuis, elas precisavam de uma indicação de urologistas e hoje você pode liberar para qualquer pessoa desde que ela não tenha insuficiências cardíacas ou não tome medicamentos sublinguais para vasodilatação. Eu acredito que se a pílula rosa for lançada no mercado sem grande cuidado, muitas mulheres comprarão sem ter indicação médica. E até sem saber direito como usar essa pílula. E que os efeitos vêm depois de meses. Então, por isso que é importante um médico. Na verdade, eu acho que será possível adquirir sem receita, mas os resultados serão melhores em quem estiver sendo controlado por uma equipe que coordene essa medicação. Eu acho que aí a gente tem que mudar o conceito, viu, Laura? Todo medicamento, não importa qual seja, tem que ser dado e orientado pelo médico. Pelo menos é provável que as primeiras 2, 3 prescrições você dependa do médico para fazê-las e oriente. E depois, sim, se o produto está indo bem, talvez cada 3 meses você pode renovar essa receita. Um beijo, Laura. Vamos ver mais uma? Paula Lourenço, por ser um antidepressivo, a pílula pode afetar algo além da libido? Então, na verdade, ele foi um produto lançado como antidepressivo, só que os efeitos colaterais eram aumento de desejo. Então, ele não é mais visto como antidepressivo. Hoje, se você precisar de um antidepressivo, nós vamos para outro caminho. Esse produto provavelmente ficará exclusivo para a função sexual. Mas ele pode ajudar, vamos dizer, em casos de depressão leve? Na verdade, leve, ele ajuda sim, porque os antidepressivos clássicos, eles promoviam o quê? Queda de serotonina, recaptação de serotonina, e isso causava desinteresse sexual. Então, esse antidepressivo não causa desinteresse sexual e muito provavelmente pode ajudar a aumentar o interesse sexual. Nós vamos ter que testar isso, nós não temos essa informação ainda. Mas ele não será usado mais como antidepressivo. Um beijo para você, Paula. Olha, hoje a gente falou um pouco, eu digo um pouco sobre essa pílula rosa, porque se a gente ficasse aqui até acabarem as perguntas, dava semanas e meses. O que é muito bom, é sinal que as mulheres querem, acima de tudo, conquistar esse direito, que é o direito de você ter uma qualidade de vida plena, né? Querer ter vontade de fazer sexo, você poder decidir o que você quer para você nessa vida. E não tem coisa melhor, né, doutor? Nós estávamos, eu e Kátia, conversando nos bastidores, que esse é um momento muito importante. Acho que é primordial, mesmo né? que o produto não funcione, é a primeira vez que se libera um produto para que a qualidade sexual de uma mulher melhore. Que você tenha isso Veja a seu que favor, né? absorventes internos foram lançados em 62, mods foram lançados em 1943, em 2001 as mulheres puderam usar pílulas para controlar a menstruação. Você tem dispositivos intrauterinos, você tem, nós falamos aqui de coletores menstruais. Então, o universo de liberdade feminina está se ampliando de tal forma que estava na hora dela ter o direito de usar um produto para a vida sexual. E a importância dele, mesmo que daqui 6, 7 meses a gente volte a falar de que ele não está funcionando... Como se imaginava, É a primeira vez que uma sociedade reguladora de produtos libera um produto para função feminina exclusiva. Isso é muito importante em termos de liberação sexual. Acho que é um grande passo, né? Talvez o maior passo desde o lançamento da pílula anticoncepcional. Eu acho também, viu? Que vem trazer uma diferença de qualidade de vida tão grande para tantas mulheres. Só que os homens têm que estar preparados, porque se aumentar o desejo dessas senhoras,
dessas mulheres, eles terão que estar prontos às necessidades que esses produtos fazem. Por exemplo, se uma mulher melhora o desejo, ela vai querer jantar num restaurante melhor. Ela vai ficar mais exigente. Ela vai querer uma lingerie melhor, ela vai querer uma viagem melhor. Então, preparem-se. Olha, vai ter um homem achando que era melhor não ter relação sexual. Isso é uma piadinha, viu, gente? Olha, deixa eu passar para vocês os contatos do Dr. Pellini. É esse o site mesmo? Sim, www.genixmedicina.com.br. O telefone lá? 5052-1407-09. Repetindo? 5052-1409. 1409. E esse, gente, é um centro que ajuda as mulheres lá do ABC de uma forma bem especial, porque é um grupo multidisciplinar que vem para trazer, mais uma vez, qualidade de vida e oportunidade para essa mulher que tem uma disfunção Nós já testamos esse produto 3 anos atrás com o meu grupo. E os resultados na época não foram tão surpreendentes assim. Mas eu estou motivado, provavelmente a faculdade até janeiro deve receber o laboratório para nos promover isso. Eu espero que dessa vez a gente tenha um resultado melhor. Viu? E aí a gente vai acompanhando todos os resultados aqui no Mulheres também. Obrigado. Obrigada. Um abraço Sempre a você. bom recebê-lo aqui. Sem dúvida, um prazer. Muito bom. Viu como a gente